Deus tem cada qual no seu quadrado, né? E Ele capacita cada um de acordo com a sua, o seu perfil e a sua personalidade. E eu louvo a Deus porque em todo tempo, Deus nunca vai deixar o reino desfalcado. Ele sempre vai ter talentos, Ele sempre vai ter os especialistas, sempre haverão os críticos, sempre haverão os, aqueles que fazem melhor. E sem escandalizar, uma ocasião nós estávamos preparando o nosso salão de recepção lá na nossa igreja. Uma menina da igreja que num acidente ela perdeu os pais e os 2 irmãos, e ela não tinha nenhum familiar lá em Londrina, e ela estava cursando medicina, e chegou o aniversário dela e nós queríamos agradá-la, para tirar ela um pouco daquela naquela situação de perda, de lamento. E nós estávamos decorando o salão e chegou uma irmã e disse assim: gente, isso não combina com moça, onde já se viu, isso é coisa de idoso. Olhei bem para ela e falei: onde a senhora estava na hora que a gente estava fazendo? Depois de pronto é fácil, não é? Onde você estava? E quando alguém diz: meu Deus, por que compraram um negócio desse? Eu disse: então, por que você não estava aqui na hora de comprar também? Simples assim, não é? Então nós precisamos aprender a valorizar quem faz, quem se dispõe, quem reserva tempo, quem se dedica, quem não mede esforço. Tenho certeza que quem vem para arrumar não é um desocupado, porque ele é desocupado porque já não faz. Então, quando você vê alguém desocupado, não peça nada para ele, porque você vai pecar de tanta raiva. Aí quando você vê alguém que diz: estou transbordando de tanta coisa para fazer, então você vai fazer para mim também, né? Essa é a estratégia, não é? Então, como filhos de Deus, como corpo de Cristo, como servas do Senhor, como obreiras do reino, nós precisamos estar prontas para o chamado. Nós precisamos vivenciar o eis-me aqui. É muito lindo quando nós temos aqueles cultos missionários, que mexe com a emoção, que traz testemunhos impactantes, que mexe com a nossa estrutura de conformismo, de rotina. Quando a gente olha e tem referenciais de missionários que passam dias. Eu tenho uma filha, minha filha do coração. A primeira, ela é missionária na Índia. Há muito tempo ela está lá. E ela já teve a casa dela incendiada algumas vezes. Ela já precisou ficar escondida numa mata alguns dias. A perseguição lá para o evangelho é muito acirrada. E para a mulher, pior ainda, porque lá é um país onde mulher não tem nenhum direito, não tem voz, não tem dignidade, não tem respeito. E ela ainda tem um pouco de respeito porque ela está lá com um visto de professora de inglês. Então, porque como missionário ninguém entra naquele país. E quando a gente vê a nossa regalia, os benesses que temos, os mimos que recebemos, quando temos ainda a desfaçatez de criticar os arranjos, o som, o coral, é porque nós ainda não temos nenhuma consciência da responsabilidade do chamado
para o rei. E nesse processo de conscientização, é que quando Moisés, nas suas últimas palavras, ministra uma bênção sobre o povo de Israel, e ele termina esse capítulo 33, dizendo: quem é como tu, ó Israel, um povo salvo pelo Senhor. Ele está dizendo, ele traz nessa frase, ele traz algo que diz a Israel: nada se compara a ti. Você está acima de todos. Você foi chamado, convocado e escolhido para ser vencedor, vitorioso. Quando ele diz que os inimigos, ele diz: você vencerá os inimigos no calcar dos pés, ou seja, você vai estar sempre acima do inimigo. Ele nunca será páreo para você. Quando ele ministra essa bênção, aí nós vamos entendendo que esse Deus que tem uma promessa conosco, esse Deus que desde sempre, desde a antiguidade, vem trazendo, carregando, sustentando, provendo, sarando as feridas, salvando, libertando, restaurando, regenerando. Esse Deus que desde sempre vem mantendo uma aliança de fidelidade conosco, Ele nos incita, Ele nos estimula, Ele nos comissiona a confiar nele. Ele diz que em todo o tempo da existência dessa nação santa, desse povo escolhido, desse povo separado, em todo o tempo, em nenhum momento ele tirou os olhos de sobre nós, em nenhum momento os seus ouvidos deixaram de ouvir o nosso clamor, e nenhum dos, ele diz assim, olha, nenhum dos sintomas ou circunstâncias ou adversidade me fizeram desviar o propósito de ti. Ou seja, Deus, ele diz: haja o que houver, aconteça o que acontecer, passe o que passar, ande por onde quiser, diga o que achar que tem que dizer, eu continuo sendo fiel. Eu continuo mantendo a aliança e eu continuo te fazendo ainda o meu servo amado e o meu filho escolhido. Nessa palavra de Deus através de Moisés para o povo de Israel, nós vamos caminhando junto com a história, junto com as épocas, com a cultura, com a sociedade, os milênios, e nós vamos ver, e eu quero convidá-las a ler no livro de Esther, no capítulo 9, nessa referência que nós vamos ler, nós vamos ter uma real revelação do que é os braços eternos do Pai. Nós vamos ter uma clareza uma clareza de discernimento, porque quando você não vivencia isso na sua trajetória de serva, de igreja, de mulher, de ser, de pessoa, a palavra de Deus, ela tem referenciais muito fortes para me trazer a uma realidade que está além das possibilidades humanas, muito além da ciência, muito além da tecnologia, muito além da previsão humana, muito além daquilo que se pode conjecturar num plano mais elaborado, cósmico. Esther, no capítulo 9, os versos de número 17, 18 e 19. Amém? Amém. Esse texto ele é um texto histórico,
E quando a gente lê, a impressão que a gente dá é que você está lendo assim algo que não faz muito sentido. Verso 17 começa dizendo: sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Vamos repetir? E fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. E o verso 18: também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Mais uma vez. E fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. Esse texto é um pouquinho mais longo, vamos repeti-lo. Vamos lá. Fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegrias e de banquetes, e dia de folguedo e de mandarem o final, e de mandarem presentes uns aos outros. Mais uma vez, e de mandarem presentes uns aos outros. Quem aqui não gosta de ganhar presente? Nós vimos aqui hoje um desfile de presentes, né? Até eu ganhei. Estou feliz porque se eu disser que eu não gosto, eu já estou pecando. Eu gosto. Mas o ato de dar presente, ele não é uma simples honra. Às vezes a gente diz: eu vou dar porque, meu Deus, eu recebi um convite e aí eu tenho a obrigação, né? Assim, eu não posso ir, mas o presente tem que ir, né? Quantas vezes acontece isso conosco? Mas nós precisamos entender que quando se fala de presente na Bíblia, não está se falando de uma honra ou de uma obrigação por conta de alguém que te convidou para algo, ou por conta de um aniversário, ou por conta de um casamento, ou por conta de uma formatura. Quando a Bíblia fala de troca de presentes entre si, eles estavam aqui além, lógico que tem a questão da honra, mas além dessa honra de presentear, eles também estavam abrindo a porta da casa. Ou seja, eu presenteio. O presente é uma forma de dizer: as portas da minha casa estão abertas para te receber. Então eles não presenteavam assim como nós, né? Vou levar um presente para fulana. Não. Eles só trocavam presentes quando realmente era algo que merecia uma celebração, uma comemoração, e aquilo representava a intimidade de um relacionamento, ou de amizade, ou de irmão, ou de colegas, mas era algo mais íntimo do que apenas um gesto de agrado. E nesse contexto que nós lemos aqui do livro de Esther, todos nós, pelo menos que temos um pouco mais de convivência com a igreja, com o ministério, com os cultos de ensino ou com os encontros, congressos. E hoje aqui nós estamos comemorando o 20º aniversário. O 20º encontro de mulheres, o 20º congresso, 20º retiro, mas 20 anos que se repetem esta comemoração, esse encontro, essa celebração. Nesses 20 anos, pessoas deixaram de vir, outras já estão com o Senhor, outras se mudaram,
Mas neste momento, neste movimento, ele não parou porque outros chegaram, porque outros vieram. Nesse movimento de uns saem, outros chegam, uns vão e outros vêm, é que o apóstolo Paulo diz que a igreja é um edifício. Ele não é construído por uma única base. Ele não é construído com um único material. Nós sabemos que o pilar é Jesus, é a pedra fundamental. Mas quando Paulo fala do edifício, ele vai falando dos crentes que vão se agregando a esse reino. E ele vai crescendo como um edifício. E nesse edifício ele diz que tem vários tipos de materiais, os quais são trabalhados na mesma temperatura para que não haja desacordo na construção. É lindo isso. A gente chega aqui, né? Cada um do seu jeito, cada um com o seu temperamento, cada um com as suas dores, cada um com os seus sofrimentos, cada um com os seus desenganos, cada um nas suas tristezas, mas Paulo diz que quando a gente chega aqui, todas essas coisas são transformadas em júbilo. E quando elas se transformam em júbilo, há uma cura na minha alma. E quando a minha alma é curada, nós começamos a celebrar a mesma vitória. E quando celebramos a mesma vitória, o resultado é uma construção harmônica. É uma construção equilibrada. É uma construção que não tem desnivelamento. E nesse processo de construção, nós vamos encontrar a história de Esther fazendo parte dela. E aí a gente começa a olhar, quem aqui nunca ouviu aquela frase de efeito, Deus está no controle? É o que a gente mais ouve, não é? Deus está no controle. Isso é mentira? Mas é uma frase que foi banalizada. É que nem a graça. Quantos banalizam a graça? Quando você vai aconselhar alguém por conta de um pecado que está destruindo o casamento, que está destruindo a família, e eu vou abrir agora as redes sociais, hoje ela é a campeã dos conflitos, dos entendimentos, das brigas, das separações, das quebras de aliança. Hoje as redes sociais, ela é a campeã, ela é a vilã da comunhão dos lares e das famílias. Eu ouço dia após dia, no gabinete, eu ouço dia após dia, mas olha, a fulana, irmã, não tem jeito, ela fica vendo série até 3, 4 da manhã, daí ela dorme até meio-dia, aí as crianças acordam e a casa vira aquela coisa. Minha irmã, eu não sei mais o que fazer. Um dia eu falei para ele dar uma surra nela. Porque quando uma mulher perde o governo da casa por conta de uma TV, de uma série, brincadeira, né? Brincadeira. Mas ela não é única. Ela não é única. E aí a gente começa a ouvir reclamações e queixas do desandar de uma relação, do desandar de uma família, do desmantelamento de um ministério por conta de redes sociais, por conta de não vigiar em algumas situações. E nesse vem de Deus, nós vamos encontrar desde Abraão, o chamado de Abraão,
que é uma das coisas mais lindas, assim, dentro de um contexto de Deus chamando um povo. Abraão não era judeu. Abraão era gentil. O pai de Abraão, o Terá, ele construía imagens, ele fazia deuses pagãos, aqueles deuses que ficavam nas plantações, nos montes, debaixo da árvore, no meio do gado. E o pai de Abraão era especialista em fazer esse tipo de imagens. Um belo dia, Abraão, ele tinha muito cuidado com esses deuses, porque era Deus. Ele cuidava, ele trabalhava, ele ajudava o pai. Um belo dia, ele comete um deslize e quebra um deus daquele. Cai, quebra. Quando quebra, ele fica apavorado. Vou morrer. Eu quebrei um deus. Eu profanei as minhas mãos. E quando ele começa a ficar tenso, preocupado, ele procura o pai. E o pai, né? O que aconteceu? O que foi? Não, eu quebrei o Deus e apavorado. E o pai dele disse, não, meu filho, calma, eu faço outro. Quando o pai dele diz, eu faço outro, foi a hora que Deus fisgou o coração de Abraão. Deus chega para ele e diz, esse Deus, ele é cego, ele tem olho, mas não vê. Ele tem ouvido, mas não ouve. Ele tem boca, mas não fala. Ele tem pés, mas não anda. Ele tem mão, mas não segura. Ele tem braço, mas ele não abraça. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí foi a hora que ele olha para Abraão com aquele coração quebrantado por conta de uma imagem. E ele diz, ele é o homem certo. Ele é o homem que eu preciso. E a partir dali nasce um povo chamado povo de Deus. E hoje nós estamos aqui. Por conta dessa herança bendita, hoje nós estamos aqui. E a palavra de Deus diz, quem é como tu? Quem é capaz de te vencer? Quem é maior do que o Deus que te chamou? Quem é mais poderoso do que aquele em quem você habita, em quem você se esconde, em quem você se refugia? Quando você começa a ter consciência, convicção, de que desde sempre estava no coração de Deus, hoje nós estamos aqui, é que nós vamos entender que é através desses braços eternos é que Ele vem conduzindo esse povo, geração após geração, geração após geração, até a vitória final. Aquele que começou a boa obra, é Ele que vai concluir essa obra. Nós estamos aqui como peças dessa obra, tijolinhos dessa construção. E é por isso que nenhum de nós escolhe lugar. Vocês já viram quando você está fazendo uma casa, o tijolo diz, eu não quero ficar nessa parede, eu quero ficar nessa que pega o sol da tarde? Não, você coloca ele aonde ele tem que ficar, onde ele se ajusta, onde é o lugar dele. Por que nós temos que escolher lugar no reino? Pastor Paulo está aqui, eu não quero, Deus me livre, ofender e tripudiar. Deus me guarde. Pastora Simone, outras pastoras estão aqui. Mas, às vezes eu fico olhando para algumas coisas. Para você tirar o fulano daqui, colocar aqui, você ora, jejua, pede misericórdia, pede graça. E você sofre porque você já sabe que você vai enfrentar uma caixa de abelha. Como se tirar daqui e colocar aqui não fosse reino, não fosse obra, não tivesse importância. É como se eu não conseguisse fazer nada além daquilo que eu já faço. E não é assim que funciona. No reino, todas nós precisamos estar
disponível para toda obra, porque toda obra nesse reino tem um galardão. E quando olhamos para a bênção para esse povo e fazendo uma declaração tão grandiosa, tão desafiadora, quem é como tu, que foste salvo pelo Senhor? Ou seja, você foi escolhido, você foi salvo, Ele te colocou numa posição de honra e Ele ainda desafia o inimigo. Não brinque com Ele, porque Ele é o meu amado, e ai de você se tocar nele. Quando você olha para esse desafio da palavra, é que você começa a ter noção do que é descansar nos braços dele, do que é se entregar nos braços dele. Quando a gente vai trabalhar com casais que estão tendo dificuldade no relacionamento, eu ouço bastante: ela não se entrega, fica lá, parece uma morta. Relacionamento que não tem entrega é obrigação. E quando você tem medo de se entregar nos braços daquele que está garantindo que nada vai tocar em você, ô amado, você está perdendo tempo. É necessário que nesse relacionamento haja confiança, haja entrega, haja admiração, haja honra. E nesse texto de Esther, nós vamos ver que esse texto ele é reflexo do que aconteceu com Saul há 500 anos antes. Aí hoje nós falamos: Deus não tem pressa. Deus tem pressa? Tem? Antes de Saul, lá em Jacó, Moisés disse: a herança de Jacó, as tribos, o povo de Israel, vão habitar a terra de Jacó. Naquela bênção ele diz: lá vai ter pão, mosto, orvalho, não vai faltar nada. A promessa que foi feita a Jacó lá, quando a gente leu Moisés aqui no capítulo 33 de Deuteronômio, passaram-se quase 1.500 anos. Não chega a 1.500, 1.300 e pouco. Vem Esther, vem Saul, da tribo de Benjamim. Ele era rei na época, rei de Israel, e Samuel era o profeta. E quando um dia eles vão para uma batalha, Saul não espera Samuel para o sacrifício e para a bênção. E ele tem eu digo assim, aquele desespero e aquela pressa, aquele impulso, aquela impulsividade de que ele podia ir para a guerra sem a bênção de Samuel, porque ele já tinha ido a muitas guerras. Ele já tinha estratégia de guerra, ele já tinha ganho muitas batalhas, e ele já sabia como é que era para ganhar uma guerra. E ele sacrifica sem esperar Samuel. E ele não tinha autorização de Deus. Só quem podia sacrificar era o profeta. E ele ultrapassa o limite do ministério. Isso é sério. Isso é muito sério. Nós não podemos nos arvorar a fazer aquilo a qual não fomos comissionados a fazer. Não dá para pular, não dá para invadir. E foi o que Saul fez. Ele fez o que só Samuel podia fazer. A autoridade espiritual existe sobre nós
para que ele seja bênção na minha vida. Mas quando eu desrespeitar, eu rompi a bênção. Eu quebrei. Eu ultrapassei o limite. Quando Saul vai para uma batalha, e ele ganha a batalha, mas ele foi guerrear contra os amalequitas. E a palavra de Deus entrou na terra prometida, mate os amalequitas. Porque eles eram um povo que lutaram, que brigaram, que tramaram, que traíram, que criaram emboscadas para impedir que o povo de Israel entrasse na terra prometida. E Deus diz, quando entrarem lá, matem eles. Mas o que Saul faz? Saul vai para a batalha. Ele mata o exército de Agag, mas não matou nem Agag, nem a família dele. Ele levou para o arraial de Israel. Ele trouxe o inimigo para dentro de casa. E ele trouxe o inimigo e trouxe o gado. Trouxe a prata. Trouxe o ouro. Ou seja, mas não tem nada a ver, sabe a questão da graça? Mas nada a ver, irmã Genilda, sabe? Olha, porque é uma coisa tão simples, fulano faz, Beltrano faz, né? Naquela hora, quando Saul olha, o que tem? É só um rei que não tem mais exército, já é idoso. Mas olha o tanto de prata, olha o tanto de ouro, olha o tanto de animais. Isso aqui lá no arraial de Israel, imagina um despojo desse. E Deus dizendo, não traga nada do mundo para cá, porque aqui não cabe. Você não precisa trazer nada de lá. Você não precisa abrir porta para inimigo, você não tem que agasalhar inimigo. Você não tem que trazer inimigo para dentro da sua casa. Mas Saul desobedeceu. E quando Saul desobedeceu, Deus chama Samuel e diz, eu tirei o meu espírito de Saul. Pensa, amados. Imagina o que é caminhar sem o Espírito de Deus. Imagina você ir para as batalhas sem o Espírito de Deus. Imagine as guerras que nos cercam sem o Espírito de Deus. Quando Deus retira o seu espírito de Saul, e ali ele começou a perder as batalhas, e depois ele é morto numa batalha, Jonas é morto e ele se suicida, é uma tragédia. É uma história triste, é uma história dramática, é uma história que nos leva a imaginar que uma vida que começou com unção, com profecia, com cântico, vencendo batalhas, vencendo o forte do inimigo, quando ele chega naquele status de eu estou bem, eu estou sendo agraciado, o que ele faz? Não preciso mais do profeta. Ninguém vive sem profeta. Essa é a verdade. Ninguém vive sem profeta. Ai, que careta, irmã. É careta. Mas sabe esse povo que um dia está aqui, outro está acolá, outro está acolá? Eles não têm profeta. Já viu como eles nunca têm nada na vida? Sempre pingando de canto em canto. Sempre se arrastando de um lado para o outro. Feito andante, andarilho. Porque quem não se submete ao profeta não prospera. Honra. Isso se chama honra. Quando Saul deixou de honrar o profeta, começou a derrocada, começou o fracasso. E eles vão, nesse tempo, Deus começa a falar através de Samuel e outros profetas, que a tribo de Benjamim ia ser levada para o cativeiro por conta do pecado de Saul. As consequências do pecado, a gravidade do pecado,
Quando nós falamos de graça e alguém me diz, mas Genilda, tempo da graça, eu digo, lembre-se que Ananias e Safira também eram do tempo da graça. O Deus lá da lei é o mesmo da graça. Ele não mudou. E aí nós começamos a banalizar a graça. Porque é um Deus democrático? Porque nada a ver? Por que tantas exigências? Para que tanta coisa, tanta regra? Para que tanto cuidado? Imagina, eu sou humano, Deus sabe. Mas quando Ele diz, você é humano e você está nos meus braços e habite em mim, Ele está dizendo, eu sou santo. E quando Ele é santo, eu preciso crescer num processo chamado estatura do varão perfeito. E eu só cresço quando eu me submeto a Ele e ao Espírito Santo. Acontece todo aquele período da trajetória dos fracassos de Jerusalém, de Judá, e eles acabam indo para o cativeiro. Isaías profetizou, Jeremias profetizou, Abacuque profetizou, Oséias profetizou, Amós profetizou, mas mesmo assim não deram ouvidos. Eles tinham uma arrogância de que eu fui escolhido, eu fui chamado, portanto Deus não vai... Essa conversa fiada. Quando Jeremias é chamado o profeta do choro, das lágrimas, é porque ele pregou por 40 anos e nenhuma alma se converteu. Dá para entender? A dureza do coração de um povo que foi chamado por Deus. Não é muito diferente de hoje não, irmãs. Não é muito diferente de hoje não. Às vezes nós trabalhamos um ano inteiro com uma família, quando você pensa que ela entendeu alguma coisa, ela olha para você e diz assim, irmã, a gente vai continuar o ano que vem, porque a gente vai tirar umas férias, e quando eles voltam das férias, voltam pior do que chegaram na primeira vez. Pessoas que não querem transformação, não querem mudança, mas só tem transformação, só tem mudança, só tem quebrantamento quando você entender que nos braços do Pai é o único lugar onde você vai consertar todos os estragos da sua alma. É o único lugar. Quando Jerusalém e Judá vão para o cativeiro, e aí vem aquele período que nós sabemos que desde Saul até Esther deu 500 anos, meio milênio, 5 séculos. Imagina quantas gerações passaram de Benjamim até Esther. Quando Esther é selecionada para ir substituir Vasti, nós começamos a olhar esse capítulo 9 com outro olhar. Nesse capítulo ela já era rainha, ela já tinha o staff do reino preparado. Quando ela começa a se destacar, se despontar, vem Amã, o primeiro-ministro de Artaxerxes, que era da província de Susã. Esther nasceu no cativeiro. Os pais dela nasceram lá, ela nasceu lá, e a gente começa... os pais dela foram para o cativeiro e ela nasceu lá, e os pais faleceram lá no cativeiro. E aí a gente começa a imaginar, chegou o tempo dos 70 anos deles voltarem para Jerusalém e Judá. Só que quando todos estão voltando, chega a vez de Mardoqueu e Esther, e Artaxerxes diz, vocês não. Como não? Não. Vocês não. E aí é que a gente começa a entender a frase
Deus está no controle. Ele nunca saiu do controle. Passaram-se 500 anos e a promessa que foi feita a Jacó, a tribo de Benjamim, se cumpre agora na vida de Esther. Meio milênio depois, 500 anos. E quando essa menina cresce no cativeiro e ela é orientada pelo seu primo, por Mardoqueu, e ela é ensinada na doutrina, nos costumes do Deus de Israel, quando ela vai para o palácio, ela começa a viver algo que começa a incomodar algumas pessoas. E a gente vê no capítulo 3 que Amã um dia chega para Assuero e diz assim: olha, tem um povo aí que não se mistura, tem um povo que não se inclina, tem um povo que não canta as músicas daqui, tem um povo que não dança as nossas danças, tem um povo que não come da nossa comida, e esse povo é estranho, ele está crescendo, o jeito é bom matar esse povo antes que eles tomem o reino. Lembra do faraó? Tem que acabar com esse povo porque eles vão tomar o reino. Aconteceu isso também lá em Suzã. Está acontecendo conosco. Há pouco tempo, um ministro da Suprema Corte declarou para todos os ventos: esses crentes estão crescendo muito, a gente precisa dar um jeito neles. A história se repete. Por quê? Porque nós somos uma ameaça. Nós representamos o perigo da não conformidade com o padrão do mundo. E quando você não se conforma, quando você é o contraditório, você começa a ser uma ameaça. E quando esse Amã olha para esse povo e chega com esse decreto e diz: olha, vamos estabelecer a morte deles, a gente vai ficar em paz. E eu vou te dar muitos quilos de prata. Para cada um que matar um judeu, eu vou dar um tanto de prata. Ah, o olho do rei cresceu, né? Imagina, quanto que eu não vou ganhar mais? Quando Mardoqueu fica sabendo de que isso estava acontecendo, ele vai para a porta do rei e ele troca as vestes. E ele põe umas vestes de saco e ele começa então a clamar num monte de cinza. E alguém chega para Esther e diz: olha, teu primo está lá, na porta do rei, vestido de saco, rolando na cinza. Vai dar problema esse negócio. Ela manda um recado para ele, manda uma roupa nova. Quando ele recebe a roupa, ele devolve a roupa e manda um recado para ela: querida, o buraco é mais embaixo. Não é a roupa. Não é trocar de roupa. Não é trocar estampa. Não é trocar a aparência. Não é trocar a casca. Não é mudar a imagem. É a identidade. E quando ele diz para ela: o problema não é a roupa, não é a cinza, o problema é a sua identidade. E lembre-se que para esse tempo Deus te colocou nesse palácio. Ou seja, chegou o tempo dele cumprir a promessa que foi feita a Jacó através de Moisés. Olha só. Uma promessa que vinha lá, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus falando para Jacó: nenhuma tribo tua ficará sem herança. E de repente Benjamim vai para um cativeiro envergonhado, humilhado, sem dignidade, feito animal, sem nenhum direito. E aí alguém questiona: ué, mas cadê a promessa de Deus sobre Benjamim? Onde está a promessa de Deus que nenhuma tribo de Israel ou da descendência de Jacó ficaria longe? Cadê a promessa? Que Deus é esse que promete e não cumpre?
Que Deus é esse que esqueceu da aliança que fez com Jacó? Quando começam esse tipo de cobranças, esse tipo de questionamento, é a hora que a gente se lembra que o tempo de Deus não é cronometrado por nós. O tempo de Deus ele não tem nem dia, nem noite, nem ontem, nem amanhã. Deus não envelhece, Deus não tem pressa, Deus não tem angústias. Sabe aquele momento que você diz, Deus, eu estou no meu limite, e Ele diz, como assim, que limite? Quem botou limite? Né? Ele diz, nenhuma tentação vem além daquilo que você pode suportar. Aí você está dizendo que está no seu limite. Não está não, bichinha. Quem conhece o seu limite sou eu. Porque Ele diz que quando Ele nos eleva nos seus braços, todas as circunstâncias estão sob o controle dEle. Tudo está nos braços dEle. Tudo que me disser respeito está com Ele. E é isso que nós precisamos entender, absorver e trazer para nós como uma convicção de plenitude de cuidados, de segurança, de proteção, de abrigo, de sustento. Quando Esther começa a noção ali do que está acontecendo, e ele diz, olha, não pense que porque você é rainha, que você vai ser poupada. Não, a hora que eles souberem que você é judia, você também vai morrer. Agora, lembre-se, se você não tomar uma posição, se você não se posicionar, se você não tiver uma atitude, sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar outro, mas o povo dele não vai perecer. Mas você e a sua casa. Ou seja, quando Deus nos colocar numa posição, quando Deus nos estabelecer num lugar, cuide para você não negar a fé, não negar a sua identidade, porque é claro isso, se você não fizer nada, Deus vai levantar alguém para fazer, mas a colheita vai chegar, a fatura vem. Porque Deus não chama ninguém para tapar buraco. Deus não chama ninguém porque não tinha ninguém para aquele lugar. Não. Ele tem um lugar certo para cada uma de nós. Quando Esther tem noção do que está acontecendo, ela toma uma posição. E quando ela toma uma posição, é baseado no quê? Na promessa que ela ouviu através de Mardoqueu. Quem é maior do que tu? Quem poderá vencer o inimigo além de ti? Quem poderá chegar aos lugares mais altos além de você? Quem poderá subir as maiores alturas além de você? Ou seja, Deus criou para nós um patamar muito mais elevado do que o inimigo possa alcançar. Quando ela tem essa visão e ela se posiciona, ela diz, chame então os judeus que você puder arrebanhar, e eu e as minhas moças vamos jejuar. Posicionamento. Esconderijo. Quando você jejua, você está fazendo o quê? Você está indo para o esconderijo. Por quê? Porque o dia do jejum é o dia da maior tentação. O dia do jejum é o dia da maior provação.
O dia do jejum é o dia que a máquina de lavar enrosca, é o dia que o fogão está dando aqueles ataques, é o dia que o forno elétrico não funciona, é o dia que o síndico vem apertar sua campainha dizendo: ai, está fazendo barulho. O dia que você está jejuando, o inferno inteirinho bate na sua porta. E aí você começa a entender que quando você se coloca num posicionamento de consagração, de batalha declarada, a única forma de você sair dali vitorioso é porque você está nos braços do Pai e no esconderijo do Altíssimo. Porque o inimigo não toca. Ele vai tentar de todas as formas, mas ele não vai conseguir chegar no intento e no alvo dele. Quando Esther dá o 3º dia de jejum e ela vai se apresentar ao rei, porque já fazia 30 dias que ela não chegava lá, quando ela está chegando ali, e mulher é estrategista, irmãos, desde sempre, né? Desde o paraíso, né? Ô, bichinha esperta, né? Ela tem um jogo de cintura, uma manobra, coisa impressionante, né? Quando Esther vai para se apresentar ao rei, Hegai, que era o eunuco, digamos assim, o Itamaraty que cuidava do figurino dela, chega para ela e diz assim: quer um vestido novo? Não. Quer uma joia nova? Não. Quer um sapato novo? Não. Quer um perfume novo? Não. Não quer nada? Não. Por quê? Porque hoje o rei vai conhecer a minha identidade. Na presença do rei eu não preciso ir produzida, porque ele conhece a minha essência. Para a presença do rei, tudo que interessa a ele é a minha nudez. É a minha, eu digo bem assim, olha, é a minha pele desnuda, é o meu corpo desnudo, é a minha alma rasgada diante dele. Porque tudo que importa a ele, naquele momento, é quem eu sou e não o que eu tenho, não o que eu represento, não o lugar que eu ocupo, não a cadeira que eu me assento, não o crachá que eu carrego, não a carteira que eu apresento, não o passaporte diplomático, nada disso. Tudo que ele quer de mim é a minha essência verdadeira. Davi é um testemunho disso, no Salmo 51, no verso 6, quando ele está se derramando na presença de Deus, ele diz assim: olha, eu não estou preocupado com o reino, eu não estou preocupado com o súdito, eu não estou preocupado com os servos, eu não estou preocupado com a riqueza, eu não estou preocupado com o trono, nem com a coroa, nem com a roupa, eu não estou preocupado com o status, eu não estou preocupado com o título, eu estou preocupado com a tua presença. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Glórias a Deus. A presença de Deus requer de mim a verdade, só a verdade. E foi o que Esther fez. E quando ela está chegando na janela que dava para o lugar do trono do rei, quando ela está passando na janela e talvez aquela ansiedade de será que ele vai estender o cetro? Antes que ela se pronunciasse, ele vê ela passando na janela e ele se adianta. E ele diz: o que foi, rainha Esther? Alguma coisa? Até metade do reino te darei. Quando você se apresenta na sua pureza, na sua essência, na sua sinceridade, na sua lealdade,
você não precisa de fazer nenhum esforço, porque o rei se antecipa. O rei chega primeiro. Ele sabe exatamente como nos abordar. Ele sabe exatamente como tratar a gente naquele momento. Nenhuma de nós precisa ter preocupação. E estar nos braços do Pai está isento de preocupação. Mas eu tenho a humanidade, claro, todos nós temos. Mas essa humanidade não pode roubar de mim a segurança que Ele me dá. Olhando para esse processo tão lindo, quando Esther se apresenta e ele diz até metade do reino, e aí nós aprendemos uma lição maravilhosa. Quando ela diz, não quero metade do reino, por quê? Porque ela sabe que reino dividido não prospera. Não adianta eu dividir o reino, eu vou ficar com metade dele, eu vou fazer o quê? Não, eu não quero dividir, eu não estou aqui para dividir, eu estou aqui para interceder pelo meu povo. Amadas, é você ter alvo, é você ter propósito, é você saber que aquela promessa que foi feita há 1500 anos começa a se cumprir na sua vida, e isso não faz diferença. Por quê? Porque Deus é fiel, haja o que houver, passe o tempo que passar, e quando Ele diz que a minha geração é bendita, eu creio que o meu neto, meu bisneto, meu tataraneto vai experienciar o que hoje nós estamos fazendo aqui, porque a promessa dele é para a minha posteridade e para a sua posteridade. E Ele nos dá autoridade hoje, aqui, sempre, para repreender todo decreto que queira matar, destruir e acabar com a promessa dele na nossa vida e na nossa herança. Nós não precisamos recuar em nenhum momento. Ele dá-nos autoridade para repreender, para expulsar, para rejeitar, para mandar para os quintos do inferno, porque Ele diz que Ele está conosco e nós habitamos nele, e a autoridade é dele, o agir é dele, a boca é dele, a palavra é dele, o Espírito Santo que habita em mim e você age sob a ordem dele. Nesse plano de Deus tão lindo, quando Esther diz, não quero dividir, mas eu vou fazer um jantar, nós vamos ver que Deus também dá estratégias. Deus também não apenas pede para nós nos rendermos, feito um Deus de pau. Ele não pede para a gente ser alienado. Ele não pede para a gente ser umas lambisgoias, umas ameba. Ele diz, você tem cérebro e eu não roubei o seu cérebro. Ser crente não é perder o cérebro, ser crente não é perder a determinação, ser crente não é perder o estímulo, ser crente não é perder a visão, ser crente não é perder o foco, ser crente é ter tudo isso mais aguçado do que o mundo tem. Ser crente é vencer o mundo pelas estratégias de Deus, mas nós fazemos isso quando estamos ligadas nele. Esther estava ligada nele. Quando ela chama para um jantar e convida o Amã, e aí eu quero só já terminar e dizer que Amã era bisneto, tataraneto de Agag, lá da geração dos amalequitas. Ele vem, temos o amalequita lá, mas olha o plano de Deus. Deus não perde o controle. E quando alguém disser Deus está no controle, levante a mão e diga, eu creio. Eu creio. Quando Deus tem uma Esther da tribo de Benjamim, pensa, sentada na cadeira da rainha, com uma coroa de rainha,
no lado direito do rei. Aí tem um Amã, um amalequita, da descendência de Agag, daquele que Saul levou para o arraial. Aí ele tem uma amalequita aqui, e ele tem uma benjamita aqui. Deus perdeu o controle? Quando eles foram para o cativeiro? Não. Deus perdeu o controle quando todos voltaram e Esté ficou? Não. Deus perdeu o controle quando Amã fez uma forca? Não. Deus perdeu o controle quando Esté se revelou judia? Não. Quando ela chega no jantar, e aí a gente vê como Deus é especial em dar estratégias. Esté sabia que se ela pedisse alguma coisa aqui no trono, o trono é político. E o trono como político, qualquer decisão ali pode ser mudada, pode ser revogada, pode ser alterada, pode ser anulada, pode ser cancelada. E ela, não vou falar nada aqui no trono, vou falar numa mesa de jantar. E por quê? Porque no costume judaico, tudo que era resolvido numa mesa de jantar, irrevogável, ninguém anulava, ninguém alterava, ninguém mudava, ninguém fazia outro substituindo. Ela, orientada por Deus, não vou pedir nada aqui no trono, porque hoje ele vai dar, amanhã pode tomar. Mas o que eu pedi aqui na mesa de jantar, o que ele fizer, ele vai ter que colocar o selo dele. E quando se coloca o selo, nada muda. Somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E a nossa história ninguém vai mudar. Amém. E aquilo que Deus preparou para nós, ninguém vai cancelar, anular ou modificar. E tudo quanto Ele decidiu sobre nós numa mesa, porque nós sabemos que para Deus, para Jesus, para Cristo, a mesa sempre teve uma importância muito grande. Quando Ele convida para a mesa, quando Ele chama os discípulos para a mesa da Santa Ceia, quando Ele diz a Moisés fazer uma mesa para colocar no tabernáculo, quando a gente vê a reunião que Ele manda chamar os perdidos, mendigos das valetas, das periferias e trazer para uma mesa. Por quê? Porque tudo que era feito na mesa é irrevogável, é imutável. É para a eternidade. E é por isso que quando Ele diz que nós estamos nos braços eternos, Ele está dizendo: eu não vou desistir de você e eu vou levar você até a eternidade que eu prometi. Essa é a promessa. E o que é mais lindo aqui, amados, quando Esté revela a identidade dela e ela diz ao rei, ela diz: olha, eu não quero metade do reino, eu não quero nada do reino, eu quero apenas fazer uma troca aqui, só uma troca. Eu dou a minha vida e você salva e liberta o meu povo. Como assim? O Amã tramou contra o meu povo, ele quer matar todos nós. Dia 13 está agendado para nós morrermos. É por isso que nesse texto diz: no dia 13 do mês de Adar, repousaram no dia 14. Olha só, dia 13 era o dia planejado da morte. Com o posicionamento, com a decisão ali do jantar em Esté, que mudou a lei, que mudou. Amadas, pensa na autoridade que Deus nos dá para negociar decretos e decretos de morte. Pensa na autoridade que Deus nos dá para repreender espírito de morte, para anular espírito de morte, para expulsar espírito de morte. Quando ela revela o que está para acontecer, e era já a próxima semana, que era o dia 13, aí a palavra de Deus diz que houve toda aquela mudança,
Amã, né, foi para a forca, e quando ele vai para a forca, aí cumpre-se o que Deus falou através de Moisés. Entrou na terra prometida, mate todos os amalequitas. Amã era o último amalequita. Esther era a última da tribo de Benjamim. Olha que coisa linda. E vem Deus, usa uma garota que nasceu no cativeiro para destruir os gigantes que muito antes, lá na saída do Egito, já perturbavam Israel, 1500 anos depois. Então, passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, Deus nunca perdeu o controle e Ele nunca se esqueceu da promessa. E Ele nunca vai permitir que você, que eu, caia dos seus braços, porque eles são eternos. E nós temos a convicção que nessa eternidade está incluída a nossa geração, assim como a geração de Saul, a geração de Jacó, a geração de Esther. E depois disso, Esther se tornou uma rainha que influenciou Susã. E eles aprenderam a cultura de Israel, cantavam os hinos de Israel, celebravam as festas de casamento como Israel. E até hoje, Israel comemora a liberdade e a salvação do judeu através de uma atitude de Esther. Nós podemos influenciar a nossa geração. Nós podemos mudar o rumo da nossa história. Nós podemos ter autoridade sobre o espírito de morte que se levanta na nossa casa. Nós podemos e devemos ter a liberdade, a ousadia e a autoridade de dizer: a minha geração é bendita. A minha geração vai viver a bênção da posteridade, porque a promessa de Deus se cumpre na minha vida e na sua vida, e na minha casa e na sua casa. Vamos ficar em pé?